Querido André, desejo também uma ótima quinta-feira para você, para toda a tua família, que você tenha e continue tendo sucesso como pesquisador das grandes jornadas do basquete brasileiro. Esse torneio, na verdade, essa Olimpíada da Cidade do México, tem umas características muito interessantes. Primeiro, o mundo estava numa ebulição terrível, né? Para você ter uma ideia, pouco tempo antes, eh, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Era a Tchecoslováquia, não República Tcheca, e era a União Soviética, não a divisão que acabou acontecendo posteriormente. Ah, Na China, a Revolução Chinesa não foi, obviamente, pacífica. No Brasil havia muitos problemas, nós estávamos num regime militar, em 68 teve a elaboração do AI-5, foi uma coisa complicada. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, os Panteras Negras acabaram criando verdadeiros guetos de proteção aos negros em decorrência da polícia que era extremamente violenta. E tanto é que na competição de 200 metros rasos ganha por dois americanos, um em primeiro lugar, outro em terceiro. O segundo lugar foi um australiano. E essa comemoração de pódio foi muito comentada no mundo inteiro, acho que ainda é, porque os dois americanos não cantaram o hino, abaixaram a cabeça, levantaram a mão com uma luva negra. O par de luva foi dado pelo segundo colocado, então um, se eu não me engano, o John Smith e o Carlos, que foi o terceiro colocado, um levantou a mão direita, outro levantou a mão esquerda. E foi um período de ebulição no mundo inteiro, né? Quer dizer, eles perderam as medalhas porque não foram, não fizeram o que tinha que ser feito, fizeram uma manifestação dos Panteras Negras, né? Foi muito interessante pelo lado da manifestação, obviamente, né? Eu diria que nós, brasileiros, eu estava numa situação mais complicada, porque em 1968, quarto ano de medicina, eu tive uma lesão ocular extremamente grave um pouco tempo antes da Olimpíada, que me fez perder a visão central do olho esquerdo. E a recuperação foi extremamente difícil e eu continuei com a lesão. Em outras palavras, joguei com um olho só e não tive a mesma performance que tive no Campeonato Mundial de 67, mas me destaquei predominantemente no jogo contra os americanos, que foi. Nós perdemos a partida, mas eu fui o cestinha da partida com 25 pontos, apesar de ter a lesão ocular. Então, essa Olimpíada me traz muitas lembranças interessantes. A pessoal, em relação ao problema ocular, e a situação de momento. Para vocês terem uma ideia, a Olimpíada, inclusive, esteve arriscada de não ser realizada,
porque houve uma manifestação uns 15, 20 dias antes da Olimpíada de estudantes lá na Cidade do México e a polícia matou 100 pessoas, mais ou menos. Foi um episódio que foi chamado de Massacre de Tlatelolco. É uma coisa realmente terrível. Tanto é que quando o presidente, na abertura dos Jogos, foi declarar aberto os Jogos Olímpicos, foi a maior vaia que eu escutei na vida, mas uma vaia estrondosa de todos os que estavam assistindo à abertura da Olimpíada. Então tem muita coisa interessante dessa Olimpíada da Cidade do México em 1968. Não sei se era isso que você queria, viu, querido? Eu tenho lembranças ainda, né? E quando se fala em basquete, eu volto para o passado, você sabe disso. Um grande abraço, espero que tenha atingido o seu interesse. Se não me fala, eu faço outra vez, hein? Tá bom, um abraço, querido. Completando, nós fomos o segundo colocado do nosso grupo, perdemos para a União Soviética. E fomos jogar com o primeiro do outro grupo, que os americanos, perdemos. Consequentemente, fomos disputar a medalha de bronze, porque a Iugoslávia ganhou da União Soviética. Então fomos disputar a medalha de bronze novamente com a União Soviética. No primeiro jogo da classificação, eu, sem querer considerar um chororô, mas o juiz que apitou a partida nossa foi o mesmo juiz que nos prejudicou no ano anterior contra a União Soviética. Eu lembro muito bem o nome dele, Mário Oppenheimer. Ele foi convidado para apitar os jogos amistosos da União Soviética como parte do treinamento para o Campeonato Mundial do ano anterior, em 67. Então ele era amiguinho do pessoal. Então as faltas eram só do Brasil, na União Soviética não eram apitadas. Enfim, foi uma situação meio complicada, né? Isso em 67 ele nos prejudicou, perdemos de 4 pontos, e nos prejudicou novamente na Olimpíada, na fase inicial. De fato, no segundo jogo nós não aguentamos. No segundo jogo, a União Soviética nos dominou completamente e ficamos então colocados em quarto lugar, porque perdemos dos Estados Unidos na disputa da medalha de prata. E os americanos ganharam e ganharam também da Iugoslávia, que tinha derrotado a União Soviética. Então ficou americanos em primeiro, iugoslavos em segundo, União Soviética em terceiro, Brasil em quarto. Abraço.